Olá, igreja, boa noite. Pastor Mário aqui novamente para darmos continuação à nossa reflexão do dia 20 de setembro, momento que está se aproximando, o dia D e a hora H. Será? O dia D e a hora H? Será que é semana que vem, dia 27, quando a gente vai estar presencialmente novamente junto? Será que é isso? De manhã eu falei que o dia D e a hora H é uma expressão que vem lá da área militar, que indica um ataque, uma ofensiva. Será que o nosso dia D, a nossa hora H, é só semana que vem, dia 27? Ou será que ele é a qualquer momento? Eu quero refletir com você mais um pouco que começamos na parte da manhã. Na parte da manhã dissemos assim: o dia D, a hora H, acontece porque temos uma mensagem, a mensagem de salvação, o evangelho, a boa notícia, e as pessoas estão sedentas para ouvir, ou seja, nós temos uma mensagem e temos um público para nos ouvir. E agora à noite a gente vai continuar essa reflexão e eu vou convidar você mais uma vez a ler comigo o texto de Atos, capítulo 8, do verso 1 ao verso 8, diz assim: E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão. Ele tinha acabado de ser condenado à morte, né? Tinha sido apedrejado porque falava de Cristo, né? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os, no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, por mais um momento de reflexão com a tua igreja, por meio desse aplicativo, do WhatsApp, do YouTube também. Abençoa, Senhor Pai, a tua casa, teus filhos e filhas. Nos fortalece, renova nossos ânimos. Cura-nos, Senhor Pai. Nos dá, Senhor Pai, saúde. Eu te peço em nome de Jesus Cristo a todos os teus filhos e filhas. Nos livra também dessa pandemia, Senhor Pai, dessa doença terrível. Nos concede, por favor, não só a nós, mas todo mundo, medicamentos, vacinas, Senhor Pai, recursos para que nós possamos voltar à nossa normalidade. Ensina-nos a valorizar também a nossa normalidade, o nosso relacionamento contigo e a vivermos bem a nossa vida para a glorificação do teu nome. Abençoa a Igreja Batista Central Honório Gurgel, abençoa essa reflexão nos nossos corações e nas nossas mentes. Eu te oro agradecido em Cristo Jesus. Amém. Então, pela manhã, vimos os dois pontos. Temos uma mensagem e temos quem queira ouvir. Agora vamos ao terceiro ponto. O dia D, a hora H, acontece porque Deus está conosco, meu irmão e minha irmã, está comigo e com você. Veja nos versos 6 e a segunda parte do verso 6 e o verso 7. Filipe não estava sozinho, Deus estava com ele e com os outros. Diz assim: as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Esses sinais que ele operava vinham da parte dele? Não, era a obra do Espírito Santo, era Deus revestindo a cada um deles, não só Filipe, mas também os outros, os cristãos da época, né, pessoas comuns, não era a liderança, não eram os apóstolos, mas pessoas da época quem Deus usava para, através dele, fazer sinais àquelas pessoas, para mostrar àquelas pessoas o poder do nosso Deus, o Deus vivo, né? Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, Deus está conosco também hoje. Nós temos uma promessa na Bíblia, né? Lá, se você pegar o finalzinho de Mateus, Jesus fala assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
estarei com vocês através do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele nos reveste, né? Reveste de capacidade, de capacitação, de poder, para que nós possamos falar em nome do Deus vivo. Então, em muitas situações, é Ele quem vai nos dar a palavra a ser dita, é Ele quem vai nos capacitar com sabedoria, com entendimento, com poder mesmo, para que algumas coisas ocorram, coisas que a mim e a você nós não teríamos como fazer, humanamente falando, mas Deus concede isso à sua igreja. Nós nunca estamos sozinhos e o nosso trabalho ele nunca é através do nosso próprio esforço. É sempre Deus que está conosco, Deus está com a sua igreja, está fortalecendo, capacitando e dando poder à sua igreja para que ela haja nesse mundo tão difícil, nesse mundo que se apresenta cada vez mais cruel, mas Deus está conosco, Deus opera através da minha vida e da sua vida. Nós devemos nos colocar à disposição. Então, o dia D, a hora H, né, acontece porque temos uma mensagem, acontece porque temos um público para ouvir essa mensagem, acontece porque Deus está conosco, nos capacitando, nos direcionando, e o dia D, a hora H, para a gente concluir, então, mediante a tudo isso que foi falado, é agora. O dia D e a hora H é agora, meu irmão e minha irmã, sabe? Ter uma palavra certa é uma virtude, né? Ter uma palavra para o momento adequado é algo muito bom, é algo muito precioso. Uma palavra bem colocada em determinados momentos, ela se torna uma palavra bem dita, né? Uma palavra que abençoa. Ela pode consolar, ela pode estimular, ela pode direcionar, orientar, ensinar, ela pode fazer com que uma pessoa se desvie de um perigo, ela ajuda, ela repreende, ela ensina. Uma palavra bem colocada na hora certa é algo maravilhoso. Mas sabe que a gente descobre quando lê a Bíblia? Que o Evangelho não se adequa muito a essa regra, não. O Evangelho não precisa de hora. O Evangelho, a boa notícia de Deus, tem que ser colocado a qualquer momento. Lembra do que Paulo diz a Timóteo lá em 2 Timóteo 4, do verso 1 e verso 2? Prega a palavra, seja o tempo oportuno ou não. Insista, prega a palavra, testemunha a palavra de Deus. O dia D, a hora H é agora, igreja. Não espera dia 27, não, é agora. É agora, em qualquer momento, em qualquer lugar, onde quer que a gente esteja, em qualquer situação. Olha a situação lá daqueles irmãos, daquela época aqui do texto que a gente leu, de Atos 8, do 1 ao 8, né? Eles estavam sendo perseguidos, né? O texto começa assim, né? E Saulo consentia com a sua morte, a morte de Estevão. Naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja. Eles estavam sendo perseguidos. Saulo, inclusive, acabava de ser assassinado. Aquilo não foi um julgamento, aquilo não foi algo que a pessoa foi condenada porque fez alguma coisa errada. É acaso errado falar de Deus? Né? Pregar do Evangelho, levar boas notícias às pessoas? Ele não estava fazendo nada de errado. Né? Ele estava fazendo a vontade de Deus. E ele havia sido assassinado. Imagina o impacto daquilo para a igreja na época. Eles estavam sendo perseguidos, né? Saulo, que depois virou Paulo, entrava na casa das pessoas e arrastava as mulheres e os homens para fora para levá-los para a prisão. O momento era um momento terrível. Muito provavelmente você vai pensar assim, não era um momento oportuno para abrir a boca e falar do Evangelho, né? Com tudo aquilo que eles estavam vivendo. Mas a igreja se dispersou, né? Os apóstolos, a liderança ficou ali, mas a igreja, os discípulos, né? As pessoas comuns, homens e mulheres, eles começaram a fugir, mas nem por isso eles deixaram de falar, de testemunhar. Eles fugiram para as cidades vizinhas, mas à medida que eles iam fugindo, eles iam falando
e pregando, testemunhando a palavra. É o que diz o verso 4, diz assim: entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Mesmo no momento difícil, o dia D, a hora H é agora, mesmo no momento de pandemia, mesmo no momento em que alguns estão doentes, mesmo no momento onde a gente está tendo muita perda, não só a perda de pessoas queridas, né, a gente, mas também perdas de nossa estabilidade, né? Muitos que estão com dificuldade de emprego, de se sustentar, as coisas subindo demais. Então, muitas coisas acontecendo, muita guerra política, muitas pessoas, a igreja, não digo especificamente somente a Igreja Batista Central Nora Gurgel, mas os cristãos de maneira geral, a igreja de uma forma geral no Brasil rachada, porque o país está rachado com essa guerra ideológica e política. Por isso, algumas vezes eu tenho colocado mensagens para que você deixe Cristo estar acima da sua ideologia, porque nós não podemos estar separados. Nós somos a Igreja de Cristo, temos que ter uma unidade. Cristo tem que ser maior do que o meu pensamento político e o seu, maior do que a ideologia. As ideologias, na teoria, todas são boas, têm fundo de verdade, elas são feitas de forma teórica para o bem, mas o problema é que as pessoas que administram essas ideologias são homens e mulheres, e é uma grande mentira achar que eles vão levar essas teorias à frente da maneira como elas foram criadas. Eu diria até mais, diria que isso é um mito. Isso nunca vai se concretizar, isso é algo que foi criado para dominar você, mas isso nunca vai ser uma realidade, porque a natureza do homem é pecadora, é presa ao pecado, e presa ao pecado o homem sempre será egoísta, o homem sempre buscará primeiro a sua vontade, o seu desejo. Então ele não vai conseguir compartilhar essas ideias comuns de bem-estar para todos, seja de um lado ou seja do outro. Então a gente deve colocar acima da nossa ideologia política, seja ela direita, esquerda, centro, em diagonal, sei lá qual, a gente deve colocar Cristo. Ele é maior do que tudo, maior do que qualquer ideia. Ele é o nosso Deus, né? E a gente nós devemos estarmos juntos, andando como igreja do Senhor Jesus Cristo. Temos uma mensagem, temos um público para nos ouvir, temos um Deus que caminha conosco. O momento é agora, o dia é esse, e nós não podemos perder tempo brigados, rachados. Precisamos ser uma igreja única, para a honra e glória do Deus vivo. Ele é quem nos une. Precisamos estar fortes, nos ajudando e nos abençoando, fortalecidos em Cristo, sendo um povo que vive para Ele. Amém? Que Deus possa abençoar você nesse dia, nesse restinho de dia que nós temos hoje, que te dê também uma semana muito boa, muito abençoada, de vitória, até o dia 27. Um beijo grande no seu coração, do Pastor Mário aqui.